E aí, tudo bem? Então, hoje nesse vídeo eu quero falar sobre um efeito que impressiona no desenho realista, que é o efeito de água. É muito louco que às vezes a gente faz um desenho cheio de detalhes e tal, cheio de horas trabalhada para concluir aquele trabalho, e nesse mesmo desenho a gente vai lá e faz uma gota d'água, desenha ali. E aí vem alguém, olha e fala, caramba, o desenho tá lindo, mas e essa gota d'água aqui, hein? Como é que você faz isso? Como que se faz uma gota d'água num desenho? E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Então, fica com a gente que também a gente não vai ficar só conversando, mas também vai ter desenho na prática para mostrar como que isso é feito. Bom, uma coisa que a gente precisa entender é que quando a gente desenha, as coisas não têm nome, ou seja, quando eu desenho uma gota, eu não estou pensando em gotas, eu estou simplesmente reproduzindo manchas no papel, e o que vai dar o nome de gota àquilo que eu desenhei é a pessoa que olha o desenho. E aí muitas vezes a pessoa vem e pergunta, cara, como é que você faz isso? Mas olha só, vamos antes abrir um parênteses aqui. Você precisa entender que esse assunto ele serve para qualquer coisa que a gente desenha, seja tecidos, fundo desfocado, pelos, brilhos ou qualquer outra coisa. Independente do que seja, a gente simplesmente mancha o papel e o conjunto de manchas é que produz o efeito que ganha o nome, ok? Fecha parênteses. Parece simples esse conceito, mas é exatamente assim que acontece, ou seja, tudo começa na compreensão daquilo que a gente está reproduzindo. Se você pensar em gota, você vai tentar desenhar uma gota, mas se você pensar em manchas, quando você olha uma gota na sua referência, por exemplo, você vai tentar reproduzir aquelas manchas exatamente como os seus olhos a veem. E o resultado disso vai ser exatamente uma gota com efeito realista. Para simplificar tudo isso que eu estou falando, eu vou mostrar agora o desenho de uma gota sendo feita em cima de um fundo acinzentado com grafite que eu fiz para representar o tom de pele no desenho. E por cima desse tom acinzentado eu vou trabalhar com lápis, borracha e esfuminho, para mostrar que com esses materiais simples você consegue resultados bem legais em seus desenhos. Agora chega de falar e vamos fazer esse desenho com o efeito de gota, para entender como que vai ser o processo. Mas também vale lembrar que como eu já fiz muitos desenhos de gotas e água e tudo mais, aqui eu não vou copiar de lugar nenhum, eu vou criar esses efeitos simplesmente para você compreender o processo do uso dos materiais na execução de um trabalho assim, ok? Bora lá. Bom, então agora aqui, de forma bem simples, eu vou utilizar um lápis H, imaginando que a luz está vindo aqui, da esquerda para a direita. Então vou fazer um traço leve aqui, acinzentado. E eu vou pegar uma caneta borracha Tombow 2.3 e vou fazer uma linha bem branca aqui, ó. E aqui eu já uso o lado maior da borracha para ficar mais extenso o branco. A sensação de branco ficar mais extensa. E aí aqui, ó, eu reforço, jogo uma sombra para fora para dar uma sensação de volume. E essa sombra que ficou aqui no meio eu posso dar até uma reforçada para dar um aspecto mais bonito realmente ao desenho. Então você vê como é simples, né? Só usei o lápis H e a borracha fininha. Eu poderia também usar esse mesmo lápis H, por exemplo, em forma aqui de uma bola, uma gota mais gordinha. Então eu faço assim uma bola, aqui é um fundo cinza que eu fiz com lápis B, um lápis mais escuro do que esse que eu estou usando. E aí eu venho com a caneta borracha, faço aqui ó, uma luz mais forte, e aí digamos que eu quero um brilho mais duro. Eu venho e faço um brilho assim mais duro. Agora aqui eu vou pegar o lápis B e vou reforçar um pouco mais essa sombra para não ter que forçar tanto o lápis H. E aí, para não ficar tão misturado o tom da gota com o tom do fundo,
eu pego o lápis H, dou uma reforçada aqui assim, só para dar um tchan aqui, né, ficar um pouco mais escuro, e esse brilho aqui mais forte. Então tá aqui, ó, com esfuminho eu venho, espalho um pouco por fora e tá aí mais um formato de gota. Essa aqui eu posso reforçar um pouco mais o brilho ainda, né? Posso deixar ele mais forte aqui. Eu posso chegar com o H e escurecer um pouco mais aqui fora para valorizar ainda mais o brilho interno. Então, e aqui eu posso fazer subindo, né, essa sensação de brilho da água, assim meio tremido e tal. E aí eu venho com o lápis H, faço um pouquinho aqui, faço no meio assim para quebrar um pouco, para não ficar tudo branco. Ou seja, só com manchas eu desenhei gotas d'água. Então as pessoas perguntam, como que você desenha água? Eu não desenho água, eu faço manchas, e essas manchas por si mesmo já dão a sensação de que são águas. E nisso eu posso desenhar o que eu quiser. Por exemplo, eu posso fazer uma água aqui, ó, já direto, um efeito de água aqui já direto com a borracha, olha só. Aqui um brilho um pouco mais extenso. E aí venho com o lápis B, jogo uma espécie de contorno aqui, e aí eu estou fazendo uma espécie de gota grande, uma gota assim meia disforme, né? Não uma gota nem redondinha, nem esse formatinho mais tradicional, né? Eu faço uma gota mais fora do padrão, se é que existe um padrão para gota, mas faço isso e dou uma disfarçada com esfuminho. Tudo depende da referência que você tem. Então, se você olha na referência, você tem ali um parâmetro para você trabalhar. Deixa eu voltar com o lápis B, porque o H quase não pega aqui, porque o fundo já está acinzentado. E aí jogo uma sombra para fora aqui, para dar um efeito de volume, né? Esfumaço com o esfuminho. E já era, tá aí. Uma gota um pouco mais disforme, mas com a mesma sensação que dá do efeito de volume, de brilho e tudo mais. Ok? Espero que você tenha gostado. É bastante simples, mas eu não tenho muito o que falar realmente. É só assim, é uma questão de observação. Quanto mais você observa a sua referência, mais manchas óbvias você percebe, que muitas vezes passa batido quando você não está prestando atenção na sua referência. Ok? E eu vejo você aí num próximo vídeo. Se você curtiu, dá um like aí pra gente, se inscreva no nosso canal que logo a gente está postando vídeos novos. Valeu, até mais!